O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco dos 3 giros de notícias. Giro de notícias. Notícia do sábado retrasado, dia 22 de maio. Vulcão entra em erupção na região leste da República Democrática do Congo. O Monte Nyiragongo, tá? O Ni é NYI, ele entrou em erupção, ele fica justamente perto da região de Kivu, perto da cidade de Goma, que é a principal cidade do leste do Congo. É uma cidade que a gente já comentou aqui no âmbito, por exemplo, da missão da ONU no Congo, de conflitos na região da fronteira, perto da fronteira com Uganda, perto da fronteira com os países ali do Lago Vitória. E também foram imagens muito fortes, né, que circularam pelo Twitter na madrugada, da lava se aproximando da cidade. Tivemos aí pelo menos 1.000 casas destruídas. Infelizmente, ao menos 32 pessoas morreram e cerca de 500 mil de pessoas tiveram que ser evacuadas de suas casas, tá? Então, foram pelo menos 17 vilas completamente destruídas pela erupção e a lava subsequente. E, para complicar, como a gente falou, é numa região em que já tinham, né, complicações devido à atividade de grupos rebeldes, devido a conflitos pelo controle do solo, né, lembrando que o solo, né, da República Democrática do Congo tem aí alguma das maiores reservas minerais ainda intocadas do mundo. E ainda na República Democrática do Congo, alguns dias depois, no dia 31 de maio, nós tivemos pelo menos 55 pessoas mortas em ataques a 2 vilarejos, também na fronteira com Uganda, tá? Segundo uma matéria, né, da Reuters, que ouviu um líder de um grupo de direitos civis da região, chamado Albert Bassegu, os ataques tiveram também motivações sectárias, tá? E foi o dia mais mortal já registrado pela entidade. E aí esse aspecto de violência sectária é possível, e é algo que é comentado na matéria da Al Jazeera, tá? Que um ataque tenha sido realizado pelas Forças Democráticas Aliadas, que é um grupo de oposição em Uganda, né? É um grupo que opera na região da fronteira e teria ligações, né, teria filiações com o Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, e o outro ataque tenha sido realizado por algum outro grupo, por um grupo talvez até mais extremista, tá? De qualquer maneira, infelizmente, tivemos aí essas mais de 50 pessoas mortas apenas alguns dias depois dessa erupção vulcânica. Também no continente africano, só que na segunda-feira da semana passada, dia 24 de maio, militares do Mali detêm presidente e primeiro-ministro. Pois é, né? A gente falou bastante do Mali em programas recentes, lembrando que a gente costuma fazer essa citação a programas anteriores, porque fica quase impossível, né, a gente repetir, a gente contextualizar tudo de novo. Então, se você quiser ouvir algo mais aprofundado sobre o Mali, tá? Programa número 238, do final de agosto de 2020, em que o Mali,
né, foi parte ali, foi o assunto principal do programa, e o cheque também incluiu outras notícias africanas. A gente passou por 15 países africanos naquele programa. E agora, então, relembrando, né, o Mali vive uma situação de conflito interno, já tem aí alguns anos. Por conta dessa situação e de uma perenidade desse conflito, né, se torna um conflito permanente, jovens oficiais militares, a gente fez até, salvo engano, uma analogia naquele programa, né, algo que seria mais ou menos como tenentismo, né, jovens militares do Mali decidiram derrubar, né, o governo do país, o governo eleito, e assumir o controle da nação, basicamente na linha de que, olha, né, nós que temos que lidar com essa guerra permanente, nós que temos que lidar com esse conflito, então nós que devemos determinar os rumos da nação e não os políticos que são corruptos ou que são ligados a outros interesses. Lembrando também que há uma participação muito importante de um teólogo muçulmano nessa articulação golpista, então, porque parte do conflito no Mali também tem a ver com questões religiosas, mas também tem a ver com expansão do Daesh, com falta de boas condições de vida na região do Sahel, com riquezas naturais a serem exploradas e controladas, e aí a gente é chegado num acordo, né? Com inclusive uma pressão da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental, que é basicamente ali a comunidade dos países francófonos da região da África Ocidental, e também inclui Cabo Verde, né? Então acaba, né? Tem Cabo Verde, tem Nigéria, agora não me lembro se a Libéria também faz parte, mas, salvo engano, todos os outros países são francófonos, né? A maioria dos países são francófonos. Eu acho que Gana faz parte também. E Gana não é francófono, bem lembrado. Então, a comunidade africana econômica da África Ocidental pressionou por um acordo, pressionou por uma articulação. E qual que havia sido o resultado, né? Você colocava ali uma junta militar que supervisionaria, né, o governo, mas teve a restauração, né, de uma presidência e de um primeiro-ministro civis até a realização de novas eleições no ano que vem. Só que agora, o líder da junta militar, o coronel Assimi Goïta, falou, olha, quer saber, dane-se esse negócio de junta militar, da gente fingir que teve um acordo, que teve uma declaração, né, uma declaração de governo civil e tal, e basicamente a junta militar depôs o primeiro-ministro e o presidente interinos, colocou eles em prisão domiciliar e declarou que ele é o presidente, ponto final. É o terceiro golpe de Estado no Mali desde 2012, o segundo em um período de 10 meses, praticamente, e agora, dessa vez, por terem furado, né, o acordo, tanto a comunidade econômica africana da África Ocidental, peço desculpas porque eu falei várias vezes a sigla embolando, né, mas aqui a gente sempre vê a sigla em inglês, né, que é ECOWAS. A União Africana, os Estados Unidos, a União Europeia, todos esses países condenaram o golpe, condenaram a violação do acordo feito após o golpe do ano passado, e a ECOWAS suspendeu o Mali pelo menos até fevereiro de 2022, que é quando o coronel Goïta prometeu que serão realizadas eleições. Então, por isso que a suspensão é pelo menos até
2022. E a União Africana também suspendeu Mali de todas as suas atividades, organizações e instituições respaldadas pelo artigo 7º do protocolo do Conselho de Paz e Segurança da organização. E só especificando, essa medida foi adotada nas primeiras horas do dia 2 de junho, última quarta-feira. É interessante, né, a gente mencionar essas questões da comunidade africana ocidental ou da União Africana, porque é uma coisa que os próprios governos africanos têm colocado nos últimos anos, por diversos motivos, mas que é para tentar diminuir a influência, inclusive das antigas metrópoles, dos próprios países africanos terem a primazia nos assuntos dentro do continente. Então, é interessante dar uma olhada nisso, porque é uma ferramenta de pressão dos próprios países africanos em relação a essa situação do golpe no Mali. Tá? Inclusive, o ex-presidente da Nigéria, o Jonathan Goodluck, já foi enviado para tentar aí, renegociar, mas aparentemente as negociações não vão adiantar muito, não vão muito à frente. Notícia da quarta-feira retrasada, dia 26 de maio, agora na África Austral. Ex-presidente sul-africano se declara inocente de acusações de corrupção. O Jacob Zuma, ele finalmente compareceu à corte por acusações de corrupção, fraude, extorsão, lavagem de dinheiro, e o montante total aí são 18 acusações, tá, desses diversos crimes, e elas vão desde um acordo de venda de armas em 1999, quando ele era vice-presidente, até atos da sua presidência entre 2009 e 2018, tá? Incluindo aí aceitar, por exemplo, um suborno anual da empresa francesa Thales, do setor armamentista, e também ter desviado parte aí da grana que o governo da África do Sul estava pagando por contrato a essa empresa. No total aí pode chegar tudo a 2 bilhões de dólares, tá? Ele diz que é inocente, ele diz que o procurador do Estado não tem autoridade para acusá-lo, ele diz que ele está sendo vítima de uma disputa entre diferentes facções dentro do Congresso Nacional Africano, que é o maior partido da África do Sul, é o partido do Mandela, é o partido herdeiro do principal movimento de resistência negra contra o governo racista e ditatorial do apartheid. Nesse caso, é interessante fazer um lembrete aqui, né? O senhor Jacob Zuma e tal. Eu não duvido que ele esteja sendo alvo aí das investigações de acusações por uma briga interna dentro do partido, porque a gente já repercutiu várias notícias sobre essa disputa interna do partido, especialmente agora no governo do Cyril Ramaphosa, que sucedeu Jacob Zuma, né? E precisou meio que se varrer muita coisa para debaixo do tapete para se projetar como um cara com uma figura própria. Por outro lado, isso não anula os vários indícios de esquemas, tá? Então, assim, não é porque o grupo está tendo uma briga interna que deixaram de olhar para o outro lado, deixaram de passar um pano. Mas não quer dizer que as acusações são mentirosas, né? E ainda no sul do continente africano, a gente vai para duas notícias do Zimbábue. Uma delas é que
o chefe tradicional do vilarejo de Kutama, que é o vilarejo de origem do Robert Mugabe, né, o ex-presidente e ex-ditador do Zimbábue, determinou que o corpo do Mugabe seja exumado para que ele seja sepultado novamente num monumento para os heróis nacionais de Zimbábue. E os nossos ouvintes mais antigos devem se lembrar, né? O Mugabe ele foi derrubado, né, pelo Emerson em novembro de 2017. A gente também fez, acho que 2 programas em que o Zimbábue foi o assunto principal. E depois ele foi sepultado no vilarejo dele porque era o desejo dele. Era o desejo dele e da família. O governo que queria sepultá-lo nesse grande monumento nacional para fazer ali um festejo, declarar um feriado, apaziguar os ânimos no país. E o que acontece? Dizem a imprensa, as reportagens falam que o governo pressionou que o chefe Zivimba, que é esse chefe tradicional da região, que ele adotasse essa decisão para agradar ao governo e passar por cima da família do Mugabe. E ele que teria a autoridade, como esse chefe tradicional, para determinar onde o Mugabe seria sepultado ou não. E que ele não estaria tomando essa decisão por vontade dele ou por achar que é o ideal, mas por pressão do governo nacional. Tá? Inclusive, a matéria aqui do Jason Burke, no Guardian, comenta que é muito incomum que no Zimbábue esses chefes tradicionais ainda usem esse tipo de autoridade de determinar onde as pessoas serão sepultadas, que é uma questão muito mais tradicional, que ficou no passado, do que algo que é realizado hoje em dia. Então é claramente uma disputa política pelo local, né, de descanso dos restos mortais do Mugabe. E também no Zimbábue nós tivemos a inauguração de uma estátua da heroína de libertação nacional Imbuya Nehanda, na capital Harare, e a inauguração acabou resultando num protesto, né? O presidente Emerson aproveitou as circunstâncias, disse que o Reino Unido deveria repatriar os restos mortais dela, que ela foi uma grande líder contra o colonialismo, porém, por que resultou num protesto? Né? Porque vamos lembrar que o Zimbábue está numa crise econômica muito grande, que estava numa crise sanitária também muito complicada. E essa questão da crise econômica foi assunto dos primeiros xadrez verbais, quando a gente citou, inclusive, a questão da inflação, né? Que a moeda do Zimbábue já tinha chegado na casa dos centenas de milhões, né? Isso, a moeda do Zimbábue virou meme, né? Por conta de tantos zeros e tal. E resultou num protesto, por quê? Porque o governo gastou dinheiro para construir esse memorial. A ideia não é que a Imbuya Nehanda não seja digna desse memorial, dessa homenagem. É que não seria um momento em que o governo poderia gastar dinheiro para fazer ali a estátua. Em volta da estátua tem uma plataforma, tem ali um trabalho de paisagismo e tal, né? Não é só ir lá e fazer uma estátua, né? Então acabou resultando num protesto, ela que foi executada pelos britânicos durante o governo do Cecil Rhodes, que está lá sentadinho no colo do capeta, em 1898. Notícia do sábado passado, dia 29 de maio. Canadá encontra vala comum com restos mortais de 215 crianças indígenas. Essa também foi outra notícia que circulou bastante aí nas redes sociais.
basicamente o seguinte. Acho que a gente chegou até a comentar isso, mas muito tempo atrás. Isso, da questão da Lost Generation, né? Que foi uma medida do governo canadense ali no final do século XIX, a partir do ato indígena, também com a criação do Departamento de Assuntos Indígenas, no qual o governo canadense tutelou, né, crianças das populações nativas, ou como são chamadas no Canadá, dos First Nations, e isso foi acentuado na década de 60 com o que ficou conhecido como 60s Scoop. Daí as províncias, né, começaram com essa tutela, apoiadas por diversas denominações cristãs, né, inclusive a Igreja Católica, que é o caso dessa escola na Colômbia Britânica. Colocando em termos mais brutos, era basicamente raptar as crianças indígenas para elas serem criadas como, entre aspas, canadenses e evangelizadas. E calculam-se que cerca de 150 mil crianças frequentaram essas escolas e tem um cálculo também de que 1 em cada 50 acabaram perecendo por conta das condições subhumanas no qual elas eram tratadas, justamente nessa assimilação compulsória da cultura canadense, né? E essa escola, que fica em Kamloops, na Colômbia Britânica, ela já foi a maior escola de internato do Canadá. Na década de 1950, tinham cerca de 500 alunos simultâneos. Ela foi estabelecida no final do século XIX, funcionou até 1969 e, em 69, o governo federal assumiu a direção da escola, ela virou uma escola laica, entre aspas, e fechou em 78. Tá? E só nesse sentido, cabe lembrar que a última escola residencial foi fechada em 96, então é muito recente essa questão. 96, em termos históricos, né, é 1 hora atrás. Né? Não é nem ontem, assim, ontem é a década de 70. 96 é 1 hora atrás, né, em termos históricos. E como a manchete que o Matias nos brindou com a leitura, são pelo menos 215 restos mortais de crianças. Os restos mortais identificados como da mais nova tem 3 anos de idade. Segundo a chefe Rosane Cassimir, da nação indígena Kamloops Te Secwepemc, imagino que a pronúncia deve estar muito ruim, peço desculpas, mas segundo ela, os restos mortais cobrem um período de décadas, estavam em sepulturas não marcadas, tá? Era uma vala comum, né? Isso, pelo que eu entendi, tinha mais de uma. Né? E muitos tinham indícios de maus tratos, abusos ou fraturas. Quando eu digo ou fraturas, é porque, sei lá, vamos supor, a criança pode ter fraturado o braço praticando esporte, ou ela pode ter fraturado o braço sofrendo violência. Então, acho que é necessário concluir de caso a caso, né? Nem eu nem o Matias somos legistas e nem tivemos acesso aos restos mortais. O fato é que, lá em 2015, né, o governo canadense já tinha determinado que essa política foi uma política de genocídio cultural. Em 2008, claro, o primeiro-ministro Stephen Harper emitiu um pedido público de desculpas. O Papa Bento XVI expressou o arrependimento em um encontro privado com representantes indígenas, só que existe uma cobrança, né, em relação
ao parlamento canadense que a Igreja Católica também emita um pedido público de desculpas. E o Papa Francisco recusou essa medida em 2018, depois de uma moção aprovada pelo parlamento. E aí, o chefe regional das Primeiras Nações, né, das First Nations, de Colômbia Britânica, o Terry Teague, anunciou que vão criar uma força-tarefa com analistas forenses para identificar e repatriar todos os restos mortais das crianças. Até agora, foram 51 já identificados completamente dos 215. E só para complementar o que eu falei antes, que era um período muito grande, tinham restos mortais de 1919 e restos mortais de 1964. Tá? Então, assim, você imagine que é você roubar uma criança para falar, não, você vai ser aqui criado como um verdadeiro canadense, vai ser evangelizado, vai ficar tudo legal. Aí a criança morre por qualquer motivo que seja, e esse motivo pode inclusive ser violência, maus tratos, e ela é enterrada no quintal da escola, numa sepultura não marcada. A criança é dada como desaparecida, não é dada nenhuma satisfação para famílias, para parentes, e é isso. Os restos mortais são apenas descartados e pronto. É uma coisa, convenhamos, bastante absurda. Né? E o atual primeiro-ministro Justin Trudeau decretou luto oficial e ordenou também que as bandeiras canadenses fossem colocadas a meio mastro como símbolo desse luto. Assim como o arcebispo de Vancouver, o J. Michael Miller, ofereceu desculpas pelas redes sociais. E ainda nos domínios da Rainha Elizabeth, né, e ainda também em questão de populações vulneráveis, a Jacinda Ardern e o Scott Morrison, a Premier da Nova Zelândia e o Premier da Austrália, se encontraram no último final de semana e o governo neozelandês ofereceu que pode assentar as pessoas que estão detidas nos campos de imigrantes australianos localizados fora do território australiano. Né? Lembrando que nós temos um grande campo de imigrantes e refugiados em Nauru, que funciona basicamente como um campo de concentração. Tá? Lembrando, quando eu falo campo de concentração, não estou comparando com o campo de extermínio nazista. A gente já fez essa contextualização aqui. Né? Mas é como um grande campo de concentração, como, por exemplo, os japoneses e seus descendentes nos Estados Unidos ficaram confinados durante a Segunda Guerra Mundial, em Nauru e em Papua Nova Guiné. São 239, tanto refugiados quanto imigrantes. E o governo da Nova Zelândia se ofereceu para aceitar 150 desses num prazo de um ano e depois o restante no ano seguinte. Tá? Há um acordo entre Austrália e Estados Unidos para o reassentamento dessas pessoas, porém esse acordo está chegando num prazo final e, por conta disso, a Nova Zelândia fez essa oferta. Tá? E também na Nova Zelândia foi anunciada quem será a nova governadora geral, né, que é a representante da coroa no país. É como se fosse, é um sistema parlamentarista, é como se fosse a presidente da Nova Zelândia, será a Cindy Kiro. Ela trabalha com saúde pública, tá? Ela seria o que a gente chamaria aqui no Brasil de assistente social, né? Ela trabalha com questões de saúde pública, como questões de nutrição e subnutrição de crianças, e ela será, em outubro de 2021, a primeira governadora geral da Nova Zelândia
de origem maori, tá? Então fica aí também o registro, né? Repito, é como se fosse a presidente, é um cargo muito mais cerimonial, porém interessante aí citar. Bem, passemos agora para o segundo giro de notícias. Giro de notícias. Notícia da última segunda-feira, dia 31 de maio. Criminosos sequestram mais de 100 crianças de escola no interior da Nigéria. Era um colégio muçulmano na cidade de Tegina, que fica no estado de Níger. Tá? De acordo com depoimentos, entre 20 e 25 motos realizaram o ataque e levaram cerca de 150 estudantes. Tá? Levaram apenas os mais velhos, tá? Com mais de 12 anos de idade. Atualmente na Nigéria tem pelo menos 730 crianças sob o poder de grupos criminosos ou milícias islamistas. Também na Nigéria tivemos, infelizmente, uma balsa que naufragou, tá? E deixou aí pelo menos 150 pessoas desaparecidas. Tá? Já tem mais de 40 confirmados mortos, tá? E 150 pessoas desaparecidas e 20 pessoas foram resgatadas com vida. Esses números podem estar já obsoletos, né, já que essa matéria é do começo da semana, tá bom? Também em relação à Nigéria, o presidente Muhammadu Buhari, hoje ele é presidente, mas ele também foi ditador e general. E ele tuitou, basicamente, que olha, né, as pessoas que estão atacando a Nigéria, atacando o governo nigeriano, e se, inclusive, referência, né, não apenas aos grupos ao norte, mas também ataques secessionistas na região de Biafra, que a gente explica um pouco lá no Fronteiras Invisíveis sobre a história da Nigéria, ele tuitou assim: para aqueles de nós que serviram nos campos de batalha por 30 meses, que atravessamos a guerra, trataremos essas pessoas na língua que eles entendem. E aí o Twitter removeu esse tweet, né, dizendo que era uma ameaça, que violava as regras da comunidade, que, enfim, que evocava violações de direitos humanos e tudo mais. E aí, hoje, tá, o governo nigeriano suspendeu o Twitter do país. Tá? Dizendo que o Twitter, né, a plataforma Twitter, violou as leis de liberdade de expressão do país, e que o governo não pode se submeter a uma plataforma que possa minar o próprio Estado nigeriano, e aí baniram o Twitter, né, suspenderam as operações do Twitter dentro da Nigéria. Ainda em outros países africanos, a gente vai ali rapidinho para o Níger, onde o Boko Haram realizou um ataque e matou 4 soldados e 4 civis, tá? Lembrando aí, né, que o Níger está na região do Sahel, todas aquelas questões envolvendo Mali, Níger, Chad, que a gente comenta um pouco em vários programas recentes. Na Etiópia, o governo rejeitou um ultimato das Nações Unidas para um cessar-fogo, dizendo que a vitória total contra os Tigray está muito perto. E, finalmente, em Uganda, tivemos uma tentativa de assassinato do general Katumba Wamala, que é ministro de Obras e Transporte.
o ataque deixou o motorista dele e a filha dele mortos. Ele ficou ferido, deu declarações do hospital e o ataque foi colocado, né, como possivelmente atos de grupos criminosos em vingança, em retaliação, pelo fato de que o general ele era o comandante da polícia de Uganda, né, até pouco tempo atrás, que a gente já mencionou aqui, é uma polícia, né, que já se envolveu em diversos episódios violentos. Uganda, né, é governada, né, aí desde 1986, né, pelo mesmo, entre aspas, presidente. Então, é possível que esse ataque, na verdade, tenha sido uma retaliação do período que ele era chefe da polícia. Também no começo da semana, para conter crise demográfica, China autorizará 3 filhos por família. Pois é, né? Eu e você, Matias, a gente cresceu com aquela coisa, né, de você sabia que na China as pessoas só podem ter um filho, porque lá tem superpopulação e tal. Só que superpopulação é na costa, né? Onde se concentra aproximadamente 90% da população ali. Pois é, né? O interior em alguns lugares é literalmente desértico. A China é o 55º país em densidade demográfica. Ele está atrás, por exemplo, de países como Paquistão, Alemanha, Índia. Mas densidade demográfica do Paquistão também está todo mundo atrás. Brincadeira. E aí agora, né, a China expandiu, né, a possibilidade dos filhos por conta de uma questão de crescimento econômico, né? Lembrando que a ideia do crescimento econômico, né, ela presume sempre que você vai ter mais riqueza, que você vai ter mais trabalhadores, que você vai ter mais geração de riqueza, mais postos de trabalho, o que não necessariamente é verdade, né? E é, por exemplo, algo que está na gênese de parte de questões previdenciárias em países ocidentais, né? Que é, você cria regras no pós-Segunda Guerra Mundial, década de 40, década de 50, quando cada família tinha 5, 6 filhos, né? E aí chega na década de 80, por conta do elevado custo, por conta da inflação e tal, as famílias estão tendo 1, 2 filhos, e aí a conta não fecha, né? Porque você tem que, teoricamente, ter esse crescimento. Então você tem um país envelhecendo, né? Como o Japão. E aí a China agora, né, falou, todo mundo aí fazendo filho, né, todo mundo aí botando para quebrar, né, para compensar o envelhecimento populacional. Também em relação à China, né, brevemente, temos o Hong Kong aprovando a reforma do sistema eleitoral para impedir que não patrióticos possam concorrer às eleições, em outros termos, né, para impedir que pessoas de partidos de Hong Kong que sejam críticos de Pequim possam concorrer às eleições legislativas em Hong Kong, que teoricamente tem, né, autonomia, e assim, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Quem está dizendo isso foi durante o anúncio da nova lei, tá? Vou aqui citar o Peter Xiu, membro do conselho, né, que falou que essas cerca de 600 páginas de legislação se resume a apenas algumas palavras: patriotas governando Hong Kong. Então é isso, né? É impedir que opositores, que pessoas vistas como ligadas aos movimentos exteriores possam concorrer às eleições. A gente também já falou bastante de Hong Kong aqui no nosso programa, tá? Então também fica o lembrete, né, sobre isso. Então, ainda em relação à China, foi marcado para 8 de julho a retomada do julgamento dos 47 opositores detidos
em Hong Kong, justamente, né, ligados também a essa questão eleitoral. Vários deles, inclusive, são ex-integrantes do Conselho de Hong Kong. E a China também deteve o blogueiro Qiu Ziming. Ele tem 38 anos de idade e ele tem mais de 2,5 milhões de seguidores, tá, no Weibo, que é o Twitter chinês, né? E por que ele foi detido? Porque ele disse que ele questionou, né, que o número de mortos nos confrontos entre China e Índia possivelmente era maior. Ele disse que, eu acho que o número de mortos é maior, que o governo está escondendo alguma coisa, né? E ele foi detido baseado num artigo da nova lei penal chinesa, que a gente repercutiu no ano passado, que proíbe a difamação de mártires da pátria. Então, ele foi detido sobre essa acusação porque ele questionou qual seria o número verdadeiro de baixas. Abrindo o mês de junho, 2 notícias da última terça-feira, dia 1º deste mês. Ex-primeiro-ministro do Quirguistão é detido em investigação sobre mina. Isso, a mina de Kuntor, que a gente repercutiu, inclusive aqui no programa recente, que é uma grande fonte de divisas para o governo quirguiz, pode se tornar aí um objeto de disputa internacional, de processo, né, entre o governo quirguiz e o governo canadense, e agora o ex-primeiro-ministro, o Oburmek Babanov, foi detido aí por possível corrupção envolvendo a mina. Tá? A questão é que, como a gente já mencionou recentemente, a gente deve ser o único lugar brasileiro que fala do Quirguistão, porque eu sou idiota, mas a gente teve uma mudança muito grande na política quirguiz recentemente, então também é possível que isso daí seja uma espécie de caça às bruxas, né? de opositores, de políticos antigos. Não estou dizendo aqui que o cara é necessariamente inocente, que o cara é baita cara legal, que não fez nada de errado, tá? Não estou falando nada disso. Só estou dizendo que tem essa possibilidade também. E agora, ali perto, no dia 9 de junho, teremos eleições presidenciais para a Mongólia. Lembrando que, recentemente, o governo da Mongólia caiu devido ao gerenciamento da pandemia. E é sempre bom lembrar que as eleições na Mongólia têm uma dificuldade extra, porque é um dos países com maior número de populações nômades, né? Então, as zonas eleitorais não são tão simples assim de serem repetidas de pleito para pleito. As zonas são as zonas. Biden faz visita histórica a palco de massacre e anuncia investimentos para comerciantes negros. Ele visitou Tulsa, no estado de Oklahoma, nos 100 anos aí do massacre, que a gente comentou nas efemérides do programa passado. Tem nerdologia sobre isso, inclusive, por conta de quando apareceu na série Watchmen. Muita gente falou, faz um aí sobre isso, tal. E aí fizemos, e ele lamentou tudo que ocorreu, disse que o supremacismo branco ainda é uma das maiores ameaças aos Estados Unidos. Ele se encontrou com 3 sobreviventes do episódio, as 2 mulheres e o homem, todos com mais de 100 anos de idade, obviamente, eram crianças quando aconteceu. O governo dos Estados Unidos também anunciou uma linha de crédito para 13 mil fazendeiros negros, tá? Negros e indígenas, por conta de questões, inclusive, do coronavírus, né, recuperação pós-pandemia. Também Tulsa, celebrando, né, esse evento, a gente teve uma marcha curiosa, que foi a Marcha da Segunda Emenda Negra,
que foi basicamente uma marcha de centenas de integrantes negros de clubes de armas, integrantes dos novos Panteras Negras, né? Todos eles ali com fuzis e tal. Então, aquelas mesmas cenas que a gente costuma ver, né? Que a gente viu em Minnesota, que a gente viu na Virgínia, né? Só que com brancos ligados à NRA, agora com negros. É muito curioso que tinha muitas bandeiras do Haiti nessa manifestação, né? O Haiti, que foi, né, o único lugar onde você teve uma revolução feita por pessoas escravizadas. E lembrando que né, tem um paradoxo que a gente sempre comenta, que na Califórnia, né, as leis contra armas ficaram mais rígidas durante o governo do Ronald Reagan. Né? Você pode falar, Ronald Reagan contra armas? Pois é, porque os Panteras Negras começaram a formar milícias. Então, falando, não, peraí, agora não pode. Vocês estão levando a segunda emenda longe demais. Agora é vandalismo, não pode. Enfim, eu particularmente acho que qualquer pessoa com um fuzil na rua é absurdo, e nesse caso é claramente uma pessoa com fuzil na rua porque a outra pessoa está com fuzil na rua, né? Então, falando também em divisão política partidária nos Estados Unidos, como esperado, os senadores republicanos bloquearam a investigação sobre os eventos, né, do dia 6 de janeiro no Capitólio, dizendo que o governo federal tem que investigar porcaria nenhuma e tal, porque, né, não aconteceu nada de demais, é todo mundo amigo, todo mundo brother. Os democratas, por sua vez, no Texas, bloquearam uma proposta legislativa que deixaria o voto no país mais difícil, e nesse caso, como eles fizeram? Né? Eles abandonaram a sessão. Eles simplesmente levantaram e foram embora, e aí não teve quórum mínimo e não conseguiu aprovar, né, antes do prazo. Então, simplesmente foi, porque eles sabiam que não teriam votos suficientes, então levantaram e foram embora. O governo Joe Biden paralisou a exploração de petróleo em reservas ambientais no Alasca, né, especialmente a Arctic National Wildlife Refuge no Alasca, né, que se você assistir um vídeo do Bob Ross no YouTube, é muito provável que ele te ensine a pintar uma paisagem dessas. Normalmente, né, as montanhas, os evergreens, as árvores, né, essa árvore está muito solitária, temos que colocar outra aqui, né, e não cometemos erros, são apenas acidentes felizes. Tal. Bob Ross, o cara mais energia positiva do universo. E, finalmente, hoje, o governo Joe Biden colocou mais 11 empresas chinesas na lista de investimentos proibidos para cidadãos e empresas americanos. Agora são 59 empresas chinesas em que empresas ou cidadãos dos Estados Unidos não podem investir. E os cidadãos que têm envolvimento com essas 11 novas empresas têm um ano para desinvestir. Tá? Tem um ano para retirar sua grana, botar a grana em outro lugar, enfim, vão ter um ano aí para se adaptar, e agora são 59 empresas chinesas que não podem receber bufunfa dos Estados Unidos. Passemos agora para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última terça-feira, dia 1º de junho. Moção de desconfiança é apresentada contra o governo da gloriosa República de Vanuatu. Exatamente. Né? Querem tirar o premier Bob do poder. E por quê? Né? A oposição está acusando o governo de ter gastado demais em projetos do governo no período de crise nacional pela Covid. O que isso quer dizer? Não é que o Bob ou o restante do governo roubaram grana, tá? Mas que gastaram em projetos com, por exemplo, viés eleitoreiro
tá? Viés de partido, do que apenas usar a pandemia como desculpa para esses gastos, tá? Então, é basicamente essa a questão. O voto de desconfiança ainda vai ser votado agora nessa segunda-feira, e a oposição precisa, né, aí de maioria no parlamento para derrubar o governo do Bob, que foi formado no ano passado. Ainda em relação a Vanuatu, mandar um abraço aqui para o nosso querido Gabriel Dredd, e o pai dele, que não apenas foi vacinado, né, em Vanuatu, mas como é uma das estrelas da campanha de vacinação. Tá lá a foto dele todo galã, inclusive o Gabriel Dredd não puxou o pai é muito mais bonito que ele. Brincadeira, claro. Você está chamando a mãe dele de feia? É isso? Nossa, pode parecer... Não tô falando nada. É todo mundo lindo. Eu nem conheço a mãe dele. Mas um abraço aí pro Gabriel, que mandou as fotos, e que a gente, inclusive, vai receber o pai dele aqui em breve, assim que a coisa melhorar um pouquinho. E também na Oceania, a crise em Samoa continua, né? A gente repercutiu um pouco isso no programa passado, a gente tem que explicar melhor isso no futuro, tem que dar uma estudada, mas são muitas vogais para estudar. Falando sério, né, lembrando que você tem 2 grandes partidos em Samoa, o partido, né, que tradicionalmente governa o país, que é o Partido dos Direitos Humanos, e o novo partido, o Partido FAST, que é o Partido Democrata Cristão, cujo nome, inclusive, faz um trocadilho ali, fala tanto de Deus quanto faz um trocadilho com jejum, que diz que agora tem maioria, porque eles discordam da maneira como os assentos devem ser distribuídos. Então, temos, ao mesmo tempo, aí, 2 governos se considerando legítimos, porém, a Suprema Corte tende a dar ganho de causa a líder do FAST, a Naomi Matafa. Tá? Eu falo Matafa porque tem uma apóstrofe e eu não sei como se pronuncia direito, mas é interessante. E Samoa é um país que tem uma história muito interessante. Lembrando que tem 2 entidades samoanas, né? Tem a República de Samoa, que é o país que a gente está falando, e tem a Samoa Americana, que é consequência do imperialismo do final do século XIX. Né? Porque o que hoje é a República de Samoa eram as posses alemãs, que depois da Grande Guerra viram posses neozelandesas e depois se tornam independentes. As ilhas de Samoa, que eram posses dos Estados Unidos, continuam sendo até hoje. E Samoa Americana, por exemplo, tem um status inferior a Porto Rico, por exemplo, né, que é um estado livre associado, enquanto que Samoa Americana é um território não incorporado aos Estados Unidos, porque Porto Rico chega até a ter alguma participação no Congresso, né? Tem observadores. No caso de Samoa Americana, é uma posição ainda mais desigual do que a ilha caribenha. Do Pacífico Sul, vamos para o Oceano Índico, já que na última quarta-feira, dia 2, um navio transportando toneladas de produtos químicos afundou no Sri Lanka. Isso, o navio chamado Express Pearl, tá? X-Press Pearl, né? Pérola. Ele afundou perto de Colombo e ele pegou fogo por 12 dias antes de afundar. Ele afundou enquanto estava sendo rebocado para águas mais profundas, tá? E é o prenúncio de um desastre ecológico ambiental gigantesco, tá? Porque, por exemplo, você tinha toneladas de ácido nítrico, você tinha toneladas de outros compostos químicos, você tinha petróleo, derivados de petróleo,
tinha muito plástico também. Então, assim, é um desastre. As fotos, né, dos danos ali na praia e a vida selvagem da região são extremamente tristes, tá? E o navio era de bandeira de Singapura, tá? E o governo de Sri Lanka já anunciou que vai meter um processo na empresa Express Feeders, tá? Que é uma das 20 maiores companhias de transporte marítimo do mundo, sediada em Singapura, tá? Porém com capital aberto, inclusive com com subsidiárias, por exemplo, na Suécia. Tá? O governo de Sri Lanka já anunciou que vai entrar com processo pelos danos ambientais causados. Tá? Então, sim, é algo extremamente triste, extremamente nocivo. E ainda no sul asiático, né, ali em Mianmar, tivemos tanto a primeira aparição, né, pública da Aung San Suu Kyi, compareceu à justiça, né, para responder às suas acusações. Tivemos a publicação, né, de imagens, até todas as imagens ali com baixa resolução e tal. A pessoa devia estar tirando foto com o celular de dentro do bolso, sei lá, alguma coisa assim. E o governo de Mianmar também anunciou que suspendeu 125 mil professores por terem participado de manifestações contra o golpe militar. Isso dá 1/4 de todos os professores de Mianmar. Aí eu me pergunto, o que eles querem? Um país de gente burra? A resposta é sim. Então tá explicado. Também na última quarta-feira, líderes empresariais da Coreia do Sul pedem ao presidente do país para libertar chefe da Samsung. Isso, o Jay Lee, ele está detido, né? Ele é o vice-presidente da Samsung, porém ele acaba sendo talvez a principal figura, e ele está preso, né? Ele é o herdeiro da Samsung, e ele foi condenado a 30 meses de prisão por suborno, corrupção passiva, né, abuso de poder econômico, todas aquelas coisas que a gente conhece, né, de grandes empresas e governos nacionais. Né? E os líderes de outras 3 empresas, né, Hyundai, LG e SK, pediram ao Moon para que ele perdoe, né, o herdeiro da Samsung, para manter as operações da empresa e, com isso, para que a Samsung continue sendo uma líder global na indústria de chips. Tá? Lembrando que, né, a Samsung ela é responsável por uma fatia gigantesca da economia sul-coreana, e a própria questão da morte do fundador, né, a gente fez piada aqui com isso, a gente especulou e tal, né, mas a morte do fundador ela possivelmente ficou escondida durante muito tempo, entre aspas, ele estava em coma, porque para dar tempo de mudar as leis de herança, né, porque a própria transição, né, da herança da Samsung poderia fazer o colapso da economia sul-coreana. E a gente até comentou na época, né, que era uma teoria da conspiração que a gente gostava bastante, né, sobre ele já estar morto e não informarem por conta disso, né, de tentarem criar, né, uma estratégia para o país não colapsar. Exatamente, foi uma situação bastante curiosa, né? E um dos programas mais lendários que nós fizemos aqui foi quando a gente explicou a treta das fadas celestiais. Nossa, esse é top 10 dos programas aleatórios. E lembrando que no ano passado, né, a morte do fundador, o Lee Kun-hee, foi oficializada, embora, repetimos, ele ficou sumido, né, por anos, porque estava supostamente
né, internado, e muito provavelmente ele já estava morto e estava esperando mudar a lei de herança para oficializar a morte. Ainda no Extremo Oriente, no Japão, o governo conservador engavetou o projeto de uma lei contra a homofobia, né, que promoveria direitos humanos ligados à sexualidade das pessoas. Tá? Não é nenhuma lei sobre, sei lá, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tá? Uma lei contra a homofobia. Foi engavetada devido à falta de unanimidade, à falta de concórdia ali dentro do parlamento, especialmente pela oposição mais conservadora. E nas Filipinas, infelizmente, tivemos pelo menos 3 pessoas mortas e dezenas de milhares de desabrigados por conta de uma tempestade tropical nessa semana. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Polícia de Hong Kong impede vigília por massacre da Praça da Paz Celestial. A data, né, considerada símbolo da Praça da Paz Celestial, é o dia 4 de junho, né, de 1989. Eu digo a data considerada símbolo porque os protestos na Praça da Paz Celestial, eles já duravam 2 meses, praticamente, né? E o dia 4 de junho é o dia que começa a repressão, justamente no dia 5 de junho, por exemplo, que a gente tem a famosa imagem, né, do homem do tanque, né, o cidadão chinês que estava com sacolas ali de compras e ele fica de pé na frente de uma coluna de tanques, né, perto da Praça da Paz Celestial. Então a repressão ela começa no dia 4, porém os eventos da Praça da Paz Celestial não são apenas no dia 4. Eu só estou contextualizando porque muita gente acha que foi um dia só. Não, era protesto que durava 2 meses e ainda teve alguns dias depois. E eu também sempre comento que essa imagem do cara na frente da coluna de tanques é muito curiosa porque todo mundo conhece a versão cropada da TV, porque a TV na época era 4x3, né? Então todo mundo conhece a versão que tem 4 tanques ele parado na frente. Mas se vocês procurarem as fotos do evento, que são mais panorâmicas, vocês vão ver que é uma coluna de tanques gigantesca, tá, atrás dele. Tá? Então, não são, entre aspas, né, apenas, né, 4 carros blindados. Tem atrás dele tem mais assim, uma dúzia, sei lá. Então, muita gente conhece a versão cropada porque, repito, não é nenhuma manipulação, tá? Não é nem algo do tipo, é porque todo mundo conhece a imagem em vídeo. E o vídeo é numa proporção 4x3, mais fechado. As fotos são mais panorâmicas, então elas ajudam a ilustrar melhor. Enfim, em Hong Kong, né, nas últimas 2 décadas, mais ou menos, costumava-se realizar a vigília, né, no dia 4 de junho de 1989, tanto em homenagem aos mortos na repressão, como uma forma de protesto contra o governo de Pequim, pelos principais opositores, né, em Hong Kong. E aí, já no ano passado, né, por conta da pandemia, né, das medidas sanitárias, a polícia impediu a realização da vigília, e esse ano a polícia de Hong Kong bloqueou o acesso ao Parque Vitória, que é o local da vigília, com velas e tal. E os organizadores do encontro, a organização da vigília, também não recebeu autorização, né, para realizar o evento. Tá? Uma das organizadoras, inclusive a advogada Shou Hang-tu, ela foi detida pela polícia por suspeitos de promover uma reunião ilegal. Tá? E teve mobilização de cerca de 7 mil policiais. Né? Felipe, por que vocês não falaram dessa data nas efemérides, então? Porque agora ela faz 32 anos. A gente sempre prioriza nas efemérides datas que terminam em 0 e 5. Salvo engano, 2 anos atrás a gente falou dos 30 anos, ou daqui a 3 anos a gente fala quando fizer 35, enfim. A gente sempre tenta fazer essa coisa não só por um
um toque, né, da data ficar redonda, mas também para garantir um revezamento, né? O comentário que a gente sempre faz é, senão todo ano a gente vai falar da data da libertação de Auschwitz, por exemplo. Então, para garantir uma rotatividade das datas e falar de coisas às vezes menos conhecidas e tal, a gente faz um data redonda.